Eu não sei quais as empresas que vão quebrar nos próximos 5 anos, mas que eu tenho uma certeza, eu sei, isso é estatística. 60% das empresas quebram ali até o seu quinto ano de vida útil. Isso aqui, ó, é uma pesquisa que tem da própria Exame. 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos no Brasil. Isso aponta o IBGE. Então, o IBGE ele fez um estudo e nesse estudo ele trouxe esse percentual. E aí, conversando com alguns gestores, eu mapeei aqui alguns pontos, tá? O que faz um gestor ou uma empresa quebrar? Ponto número um, é não saber a margem. E aí, o que eu vejo muito de erro no mercado? A pessoa ela vai lançar um produto, vai lançar um serviço, ela não calcula ali. Qual que é o custo daquele produto? Qual é o custo ali que ela tem, por exemplo, esse celular? Vamos supor que eu sou um revendedor. Quanto que eu gasto, por exemplo, para ir nos Estados Unidos e comprar esse celular? Vamos supor que eu vou lá de avião, vou na Apple, compro uns 10 aparelhos e trago aqui para o Brasil. Qual que é o custo que eu gastei na passagem aérea? Qual que foi o meu custo de hotel durante os dias que eu fiquei nos Estados Unidos? Quanto que eu paguei em cada unidade? Quais foram as despesas que eu tive com alimentação, transporte? Então, eu vou pegar tudo isso e vou precificar para montar ali a minha margem para eu saber o tanto que eu gastei para trazer, vai, 10 aparelhos aí, e aí eu vou saber quanto que eu preciso vender em média cada aparelho para eu conseguir custear todos os custos e as despesas que eu tive para buscar esses aparelhos e revender, e aí quanto que vai sobrar para mim ali. Então acho que esse é o fator número um, não saber a margem do seu produto ou do seu serviço. Tem um segundo ponto aí, que é a questão do caixa. O que eu vejo muito, e é um fator que acaba apertando muito ali o empresário. Muitas vezes, dependendo do modelo de negócio ou do serviço ou do produto que ele atua, ele vai receber com prazo de 30, 60, 90, 120 dias ali. Ou dependendo da forma de pagamento. Às vezes ele paga aqui no parcela, faz o parcelamento em 18, 21 vezes e ele alonga muito o recebimento e chega um determinado momento que você começa a ter um desencontro de caixa. Você tem uma despesa onde, por exemplo, hoje você tem uma folha de pagamento de 50, 60 mil de funcionários para pagar, só que você só vai receber daqui 20 dias, daqui 30 dias, ou você fechou alguns fornecedores e alguns parceiros que eles só vão te pagar daqui 90 dias. Então, a parte da gestão de caixa, no meu ponto de vista, acho que é o fator número dois com que faz com que as empresas acabam se enrolando ali e acaba chegando, gerando essa consequência de quebrar ali em 5 anos. Tem um terceiro ponto para mim, que é a questão da a empresa, ela depende do dono para tudo. Então, o que que acontece? Isso eu já vivenciei na pele. Quando a gente monta uma empresa, monta um negócio, primeiro a gente é operacionalzão. A gente sai fazendo tudo, a gente que executa, e chega um determinado momento que a gente começa a pegar uma pessoa ali para trazer para o nosso time, a gente contrata uma segunda pessoa, só que a gente não monta um processo seletivo. Essas contratações, muitas vezes, elas são na confiança. Pô, o filho de um amigo está precisando, o tio de um amigo está precisando, a gente traz essa pessoa e a gente solta a pessoa para fazer as coisas lá. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não tem tanta confiança assim. E aí muita coisa a gente concentra na gente porque a gente fica com receio que ele não vai fazer do meu jeito. Ele não vai fazer do jeito que eu gosto. Mas isso aqui precisa ter muito cuidado porque se der errado, então eu prefiro deixar que eu faço. E aí o empresário, ele acaba segurando muita coisa nele e ele não terceiriza algumas operações, e aí ele acaba centralizando tudo nele. Outro ponto que eu vejo muito, principalmente agora na era de AI, é ignorar a parte da tecnologia. Hoje a gente está na era de AI, inteligências artificiais, automações. E em 2025, para vocês terem uma ideia, 58% das pequenas empresas, elas lá nos Estados Unidos, elas já afirmavam o uso do IA. E quando a gente traz aqui para o Brasil, esse percentual é muito pouco. O consumidor ali, o Henrique, ele ainda utiliza ali para fazer uma pesquisa ou outra. Mas quando a gente olha para o empresário, ainda são poucas empresas que no Brasil estão utilizando a inteligência artificial não para uma consulta, mas para otimizar processos ali. E hoje, com uma IA, você consegue fazer ali o papel ou a função de 4, 5 pessoas. Já tem casos de empresas valendo milhões, onde é só um fundador e toda a operação dele ele construiu ali na parte de
com agentes de IA. Outro ponto, tá, que eu vejo onde os empresários que começam seu negócio do zero, principalmente empresários de primeira até segunda viagem, e acabam quebrando ali dentro desse quinto ano ali. Contratar sem medir produtividade. Aí casa um pouco com o que eu comentei no outro ponto, de você contrata pela camaradagem, é um amigo de um conhecido. E aí, qual que é um ponto que eu vejo? Muitas vezes nesse processo, vamos pegar o primeiro ano de uma empresa. Você ou faz tudo, você vai montar todo o processo, toda a operação. Você começa a contratar uma pessoa, você contrata uma segunda pessoa, daqui a pouco você vai ter que montar departamentos, financeiro, RH, administrativo, e você precisa colocar líderes. Só que qual que é o erro que eu vejo em contratar sem medir produtividade? Às vezes, você está com uma área que ela tem ali já a quantidade de pessoas certa, mas por falta de gestão, porque muitas vezes você colocou a pessoa do operacional para ser líder daquela área, ela não estava preparada. E aí você colocou uma pessoa na liderança que às vezes ela não era a melhor pessoa para ser líder, ela é uma boa operacional. E aí você começa a contratar sem saber se de fato você precisa trazer mais gente para aquela área. E aí você vai acumulando, acumulando pessoas, e aí depois isso vira um gargalo gigantesco, porque você vai ter uma folha de pagamento imensa e uma ineficiência operacional gigantesca. Outro ponto que eu vejo como erro, e para mim está dentro desses pontos que a empresa acaba quebrando durante esses 5 anos aí. Confundir crescimento com saúde. Então, você cresce muito o faturamento, você queima muito caixa, você corrói toda a sua margem e você acha que você está crescendo porque você está com faturamento gigantesco. Se você não. E aí entra a questão do caixa. Não adianta você faturar, sei lá, 20 mil, 30, 50, 100, 200, 300, 400 mil, se seu custo está equivalente a você estar gastando mais do que você está faturando. E aí entra o ponto anterior. Você começa a ter ali desfigurações de caixa. E para encerrar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu acho que tem um outro ponto aí para mim que eu acho que é um dos que os empresários pecam muito, que é não acompanhar o mercado, não ficar atento a essas mudanças. Então, hoje a gente está numa era que o mercado está mudando muito, principalmente com inteligência artificial. E se você não analisar o que seus concorrentes estão fazendo, como que a tecnologia está avançando, se você não buscar, por exemplo, tá sempre estudando, não importa o quão a sua empresa fatura ou quão você já trouxe de resultado. Se você não tiver em algum grupo de mentoria, fazendo algum curso que seja, ou lendo algum livro, mas buscando algum tipo de conhecimento, tá em grupos de network para você ter contato com outros empresários, ver o que outros empresários estão fazendo, você vai ficar estagnado e pode ter certeza, tá? Algum concorrente seu vai estar fazendo isso e ele vai te passar, e aí vai chegar um momento que você vai falar: caramba, não sei o que aconteceu, mano. Olha fulano ali, cara, cresceu muito e eu parei aqui, não consegui crescer, não tô conseguindo vender e eu tô vendo fulano faturando muito. É porque ele não se acomodou, ele não parou no tempo. Beleza? Esse foi esse vídeo aqui, trazendo alguns pontos ali que eu vi com bons olhos de empresas que durante esses 5 anos acabam quebrando, encerrando suas atividades ou passam ali por alguns problemas por conta. Esses são os principais pontos chaves que eu vejo que o empresário de primeira ou até mesmo de segunda viagem acaba cometendo, que são gargalos, pontos cegos, vamos dizer assim, mas isso é fácil de você corrigir. Se você quer entender um pouco mais sobre gestão e negócio, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É um link de um curso rápido e direto, onde te dá todo esse norte, toda essa base. E se você gostou desse vídeo também, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal e também curta esse vídeo e deixe o seu comentário.